Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro que se propõe a ser um verdadeiro manual tático para uma das situações mais difíceis que uma família pode enfrentar. Vamos analisar a obra Como Domesticar o Seu Alienador, de Luciano Borges, e entender as estratégias e a mentalidade que ele apresenta. Bom, o livro já se posiciona como um guia prático para quem está no meio do que o autor chama de uma verdadeira guerra, a da alienação parental. Ele propõe táticas e estratégias para navegar nesse conflito todo. E é justamente por essa ótica que a gente vai fazer a nossa análise de hoje. E para a gente entender de onde o autor está partindo, é essencial conhecer um pouco da história dele. Para a gente conseguir destrinchar esse manual, vamos seguir uma trilha de 5 passos. Primeiro, entender o que é a tal da alienação parental. Depois, como identificar o perfil de quem a pratica. Aí a gente mergulha na parte tática, de provas e estratégia, passa pela luta no campo judicial e termina com a mudança de mentalidade que o livro sugere. Vamos lá, começando pelo básico, né? O que exatamente o livro define como alienação? Entender esse conceito é a base para a gente poder compreender todas as táticas que vêm depois. Então, o ponto central, de acordo com o autor, é este. A alienação parental é vista como um ato intencional de manipulação. Não é um simples desentendimento, sabe? É uma campanha para destruir a relação da criança com o outro pai ou mãe, usando a criança como uma arma de vingança. Agora a gente entra numa parte que é crucial no manual, a identificação de padrões. O autor defende que reconhecer os sinais de um alienador não é só importante, é o primeiro passo para conseguir montar uma defesa que funcione. O livro lista vários traços de comportamento, tipo culpar os outros pelos próprios fracassos ou ter um ciúme doentio. A sugestão do autor é que, se um sinal isolado pode não dizer nada, a combinação de 3 ou mais desses comportamentos já acende um alerta vermelho para um padrão de alienação. E a obra ainda classifica esses comportamentos em 2 perfis principais. De um lado tem o descontrolado, que é aquele que grita, faz escândalo, é agressivo na cara dura. Do outro tem o dissimulado, que age mais nas sombras, sabe, manipula, distorce os fatos, se faz de sonso. Segundo o livro, os 2 querem a mesma coisa, só usam métodos diferentes. E isso nos leva para uma tática de manipulação que o livro destaca como sendo muito comum: a projeção. A ideia é simples. O alienador acusa o outro de fazer exatamente aquilo que ele mesmo faz. É um jeito poderoso de inverter o jogo, de confundir e de transferir a culpa. Certo? Uma vez que o perfil foi identificado, o livro entra na sua parte mais prática. A tese central aqui é que a preparação e a estratégia são tudo. Elas são a chave para vencer, muito antes de pisar num tribunal. E aqui vem a regra de ouro, o conselho que o autor mais repete no livro: documente absolutamente tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada encontro. Criar esse registro detalhado é a base de qualquer defesa que você venha a precisar. O livro descreve uma fase que ele chama de barganhando com o diabo. O nome é forte, né? E a ideia aqui não é buscar a paz, não. É usar um período de suposta negociação para um objetivo bem estratégico. Juntar provas, entender o que o outro lado quer e fortalecer a própria posição. E dentro dessa fase, o autor apresenta a tática da cortina de fumaça. Qual é a jogada? É esconder sua intenção real, que é juntar provas, fingindo desinteresse ou focando em outros problemas. O objetivo é fazer o outro lado baixar a guarda e, assim, deixar as provas da alienação aparecerem mais facilmente. Tá, mas que tipo de prova o manual sugere coletar? Basicamente, tudo que for documentável. Gravações, prints de mensagens, e-mails, até boletins de ocorrência. E o autor reforça, não basta juntar tudo, é fundamental organizar num diário da alienação, criando uma linha do tempo clara dos acontecimentos. Com as provas bem organizadas, a luta, segundo o livro, muda de arena e vai para o campo judicial. Essa parte do manual é quase um guia de quais ferramentas da lei podem ser usadas. Uma dica tática importante do autor é, antes de ir para a justiça, procure o conselho tutelar. O objetivo aqui não é necessariamente resolver tudo de uma vez, mas sim criar um registro oficial de que houve uma tentativa de resolver as coisas e que os problemas foram levados às autoridades competentes. O livro, então, detalha o arsenal jurídico que está à disposição. A lei de alienação parental, claro, é a principal ferramenta para punir esses atos. Mas também tem o ECA e o Código Civil, que garantem os direitos de convivência. E o Ministério Público, que entra como um fiscalizador, que pode ser chamado se as outras instâncias falharem. E se já existe um acordo judicial e ele é quebrado? A obra sugere uma escalada de ações.
Começa registrando um BO, passa por notificar de novo o conselho tutelar e pode chegar a medidas mais duras, como pedir multa diária, uma ação de busca e apreensão da criança ou até mesmo um processo para mudar a guarda. E assim a gente chega na parte final do manual, que vai além das leis e foca na psicologia dessa luta. A mensagem aqui é sobre uma mudança profunda de postura, de mentalidade mesmo. O autor propõe uma inversão de lógica. A maioria das pessoas espera se sentir bem, se sentir motivada, para depois agir, certo? Isso é a mentalidade reativa. Ele defende o contrário. A ação tem que vir primeiro. É o ato de fazer, mesmo sem vontade, que vai gerar novos sentimentos e aí sim os resultados. É trocar o sentir para fazer pelo fazer para sentir. Essa citação talvez seja a que melhor resume a filosofia de combate do livro. O argumento é que, quando se está lidando com um agressor, ser passivo ou querer a paz a qualquer custo é visto como fraqueza e só leva à derrota. A postura que ele defende é a de uma luta firme e assertiva. No final das contas, o grande recado da obra é este. Para sair da posição de vítima, é preciso assumir o controle. Não o controle do outro, mas das suas próprias ações. É parar de só reagir e começar a agir de forma planejada, documentada e estratégica, sempre com o foco no direito da criança de ter uma convivência familiar saudável. E assim, a obra nos deixa com essa reflexão que é bem complexa. Quando se adota táticas de guerra para proteger o direito de um filho, onde que a proteção acaba e começa um conflito que pode ser ainda mais prejudicial para todo mundo? Qual é o limite? É uma pergunta difícil que o livro nos força a encarar. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa análise. Até a próxima!